Eleições 2018. Eleições 2018, uma boa tarde para você. Seguimos com a série de entrevistas nessas eleições. Estamos ao vivo aqui no Facebook da SP Rio Mais e também pelo aplicativo da Rádio Online que você baixa e instala gratuitamente aí no seu celular, no seu tablet, enfim. É só pesquisar Rádio SP Rio. E aí você pode também acompanhar o conteúdo online nesses aplicativos. Queria agradecer já a sua audiência. Estamos ao vivo, por isso muito obrigado por você estar já acompanhando com a gente nessa hora da tarde. E a gente continua então com essa série de entrevistas e hoje recebendo aqui em nossos estúdios da SP Rio Mais em São José dos Campos o candidato Walter Vicione. Ele é candidato a deputado estadual pelo MDB. Quero já agradecer a vinda aqui, candidato, uma boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, eu que agradeço essa oportunidade de falar aos seus telespectadores, internautas, ouvintes, né, com essa tecnologia tão moderna que hoje... É bom que a gente amplia e divulga e vai para além fronteiras. Isso. Candidato, pelas regras, a gente está separando 20 minutos para cada candidato expor as suas ideias e também as suas propostas. E mais um minutinho final para a gente poder colocar aí as considerações finais. Então, portanto, eu já começo aqui a contar o seu tempo e a gente vai... Normalmente a gente faz a primeira pergunta para os candidatos, falando o porquê, né? O que te leva a ser candidato nessas eleições? Então, o que me move, no caso das eleições de 2018, é sempre o que eu me dediquei, ou seja, a educação. Eu tenho 48 anos dedicado à educação profissional, principalmente, né, e o ensino técnico, e agora, nos últimos 15 anos, com o Paulo Scaff, a educação básica. Então, o que me move é isso, os desafios que a educação no Estado de São Paulo terá que enfrentar nessa nova cenário mundial, em que você tem uma evolução muito rápida das tecnologias. Tal. Então, o que está me movendo é a educação. É isso que eu tenho de prioridade. Tudo, né? É o start. É o start, não tem dúvida. Uma educação séria, de qualidade para todos, é isso que nós estamos pensando. Então, prioritariamente, eu vou considerar sempre a educação básica, porque no Brasil, seja no Estado de São Paulo, seja no governo federal, do ponto de vista dos recursos que são destinados, a gente tem já uma inversão. Né, dos gastos com o governo federal com educação, foram 70% é destinado à educação superior e 30% à educação básica. Não é muito diferente no Estado de São Paulo, é outra proporção, mas isso mostra que a educação básica não é a prioridade principal dos nossos governos, né, quando você coloca mais recursos numa em detrimento da outra. E o meu problema é que eu estou achando que nós estamos arrumando o telhado e deixando de mexer nos alicerces da educação, que é a educação básica. Há muitas críticas de alguns candidatos que estão investindo muito em questões de, por exemplo, construir mais presídios. Né? E, de fato, a gente precisa ter um cuidado, uma atenção especial com base na segurança pública, com base na superlotação dos presídios que se encontram, principalmente aqui na nossa região, por exemplo, na RM Vale. Mas, às vezes, esquece-se, por exemplo, da educação, que é uma fonte lá atrás, que com uma boa educação você, por exemplo, não forma criminosos. Né? Enfim, isso é possível de você aliar um bom investimento na educação e isso em detrimento de melhorias também na parte de segurança, em outros setores do Estado? Eu entendo que investir em segurança é investir na consequência, né? Na questão da construção de presídio, né? Você está na consequência e não na causa principal. Então é a mesma coisa. Às vezes nós tratamos da doença quando a gente deveria tratar preventivamente a saúde, né? A educação e segurança é a mesma coisa. A educação, para mim, é a base que vai nos garantir um jovem, uma criança, um adolescente, enfim, pessoas que têm preparo intelectual, moral, ético e valores, né, que não vão levá-lo para essa área do crime, de levar vantagem em tudo. A gente vai colocar valores, né? Portanto, é investir em educação, é investir preventivamente na saúde, né? Preventivamente no crime, na segurança e tal, né? E a gente hoje mesmo tem aí um projeto de lei, por exemplo, que foi uma proposta do Alexandre de Moraes, né,
que é retirar 25%, por exemplo, do SESI e do SENAI, para investir no aperfeiçoamento ao combate ao crime organizado. Então, na minha visão, eles estão tirando de uma ação preventiva para uma ação corretiva. E o Brasil tem o hábito de investir no corretivo, né, e não no preventivo, né? Isso é muito ruim. Atualmente a gente teve alguns cortes na área de ciência, tecnologia, que o governo federal promoveu, que de certa forma também criou uma grande polêmica. Ou seja, o senhor avalia que, de certa forma, atualmente não se está valorizando tanto essa área, não se está se investindo tanto nessa área de educação, ciência, tecnologia, enfim, a detrimento também, atualmente a gente viu aí o Museu Nacional do Rio de Janeiro pegando fogo e sendo destruído daquela forma, todo o acervo sendo consumido pelas chamas. Como é que o senhor avalia o governo federal e o governo estadual, como ele trata a educação, a ciência, a tecnologia? Então, eu entendo que hoje os governos têm tratado a educação como apenas um direito do cidadão e não como uma ferramenta de desenvolvimento socioeconômico, de preservação de uma cultura, de criação de uma nova nação. Na minha maneira de ver, um governo que deixa de lado investimentos como esse num sistema preventivo de segurança do museu, como é o Museu Nacional, que não guarda as nossas memórias, né? Como nós não investimos, por exemplo, na ciência, na tecnologia, isso significa colocar o Brasil como eterno país do futuro, né? Ele nunca vai chegar nesse futuro, e quando ele está muito próximo disso, a gente não sabe surfar na onda, né? Quando a gente está acertando, a gente não aprendeu ainda a surfar, né? A gente perde por isso. Então, acredito que, de fato, a educação é aquilo que transforma a nação, que mostra. Foi assim com o Japão do pós-guerra, foi assim com a Finlândia, porque a Finlândia era aliada dos alemães na Segunda Guerra Mundial, foi invadida pela Rússia e se reconstruiu a partir da educação. Hoje é um país citado como referência na educação. Nós não conseguimos fazer isso aqui no Brasil porque a gente não trata a educação como um problema da sociedade, ou seja, como um problema de Estado, né, da construção da nação, mas sim programa de governo que não tem continuidade. E isso é que me leva a estar até na política, reforçando isso. Eu acredito muito, trabalhei nos últimos 15 anos, estou 48, mas nos últimos 15 anos com Paulo Scaff, e nós fizemos um trabalho significativo no SESI, no SENAI, trabalho que mostra que é possível a gente transformar a educação, valorizar os professores, que é uma nossa meta. Não é só valorizar do ponto de vista econômico, da recompensa, mas do reconhecimento, né? Hoje a profissão de professor não é a profissão principal, a mais desejada, como é na Finlândia, né? É uma profissão para o filho dos outros. Já foi os tempos. Já foi já teve um prestígio mestre, né? Na hierarquia, né? E hoje ele não é mais respeitado. Então a gente precisa retomar esses valores, né, para que o país possa, de fato, entrar numa nova ordem econômica e social por meio da educação. O senhor comentou da questão do SESI, do SENAI. A sua carreira foi bastante construída no sistema S de ensino, de educação, e é um dos que recebe muitos elogios pela gestão e tudo mais. Porém, na prática, esse sistema, esse modelo, ele é passível de ser aplicado, por exemplo, no ensino público de São Paulo? Sem dúvida nenhuma. O sistema SESI de ensino e o sistema SENAI de formação profissional não são coisas que você é dada, é pronta, que você não entrega pronta. É um processo de construção. Tanto que do SESI chama Movimento do Aprender. Então, nós já estamos em 27 redes municipais com excepcionais resultados. Não é algo que é assim, olha, faça assim porque eu sei fazer. É um processo de construção coletiva em que os professores da rede pública com os professores do SESI trabalham uma forma de construir no dia a dia uma programação, o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizado. E com outro foco, a gente dá atenção também a esses professores, né? Então, não é um sistema apostilado. Ele apostila para nós o material didático é o menos importante. O que importa é o processo, como o aluno se transforma em protagonista desse processo de ação. É isso que tem garantido ao SESI um bom resultado, e isso exige
exige apenas qualificação dos professores que estão aí na rede. O Estado e prefeituras têm excelentes profissionais que trabalham bem, mas que precisam estar motivados a fazer essa alteração. Da desmotivação, né? Às vezes falta, de repente, qualificação, falta um certo cuidado, uma certa atenção especial por parte dos nossos governantes, até mesmo com relação aos salários, né? Uma série de fatores que faz com que uma profissão que já foi muito valorizada há tempos atrás acabe se deixando de lado, e é tão importante, né? Todo mundo passa por um professor, né? A formação de professor no Brasil não está boa, né? A gente sabe disso. Ela não tem uma prática de ensino. O professor é muito mais bacharel do que licenciado para aquelas aulas. E do primeiro ao quinto está horrível, porque quem ocupa hoje da educação dos alunos do primeiro ao quinto ano é o pedagogo, né? Que é um profissional especialista em educação, mas ele não tem a prática da sala de aula, ele não tem isso no currículo dele. E hoje os cursos todos de pedagogia 100% à distância, quer dizer, então falta essa vivência, né, da sala de aula e tal. A gente precisaria rever a forma, a qualificação dos professores, de fato, ajudá-los, né, no dia a dia. Eles precisam desse acompanhamento, dessa motivação. E isso me move, de fato, a tentar ajudar o presidente Paulo Scaff a gente fazer o que fizemos no SESI e no Senai, trazer para o Estado um pouco dessa experiência, fazer de uma forma um pouco diferente, né? Para mim, as secretarias de educação estão organizadas e funcionando da mesma forma da época que elas foram criadas, né? Ela tem um papel, precisa mudar esse papel dela. Um papel muitas vezes burocrático, né? Eu fui do Conselho Estadual de Educação e o que menos discutiam eram as grandes diretrizes da educação. A gente ficava discutindo coisas operacionais do dia a dia. Um aluno que foi reprovado numa escola lá em tal lugar, se foi justo ou não foi justa essa reprovação, em vez de discutir a essência do processo educacional. Então, tem muita coisa que é possível fazer e não precisa muito recurso para fazer isso, né? É reorganizar o sistema e dar uma nova estrutura, uma nova forma de funcionar, criar um novo papel, um papel que realmente dê aos profissionais que estão lá, que são ótimos, a possibilidade deles exercerem essa qualificação, que eles sabem, de forma mais efetiva, né? E ter orgulho daquilo que fazem, né? É isso que eu acho que está faltando um pouco, esse processo de animação, de transformar essas pessoas em orientadores do processo de ensino-aprendizagem, e não, às vezes, de ficar conferindo documento, registros escolares, que isso a gente não precisa, nos tempos modernos, com computação e tal, ficar acompanhando registros escolares de aluno. A gente tem que ver mesmo o dia a dia, na sala de aula, e o foco nosso, e é esse que faz o foco do SESI e do Senai, sempre foi o aluno, né? Não é o prédio, não são as máquinas. O nosso centro, a questão educacional é o aluno, é ele que tem que brilhar, é ele que tem que aprender. Então, a gente tem que focar nele, um processo de aprendizado personalizado, focado no aluno, que é ele que vai crescer. Senão, nós vamos ficar eternamente o país do futuro, viu? Qual que é a sua opinião sobre a progressão continuada? É um sistema tão polêmico que gera algumas críticas, esse sistema de aprovação automática. Com muita honestidade, a progressão continuada, no fundo, não é um sistema, é um princípio psicológico. As pessoas, todas as pessoas são indivíduos que têm seus ritmos próprios, se aprendem de forma um mais rápido, um mais lentamente. Então, é um princípio psicológico. O problema é que você pegou um princípio desse, que entende que as pessoas são indivíduos antes de mais nada, cada um tem a seu jeito, sua característica, seu tempo de aprender, e aplica num sistema que não é personalizado. Então, onde o aluno está num grupo classe, então, se ele está num grupo classe de 40 alunos, são 40 indivíduos diferentes. Como é que o professor se vira com isso? Então, esse princípio, que é muito bom, tornou-se promoção automática e não progressão continuada. Progressão continuada significa ensino personalizado, individualizado. E não é, no Brasil não é, porque a escola não está organizada dessa forma. É possível organizar isso? É. Então, o princípio ele se destruiu, autodestruiu. A aplicação dele foi tão mal feita que gerou todas essas incompreensões, essas formas de fazer, e se tornou promoção continuada, e não
progressão, né? Progressão continuada significa dar tempo para os alunos fazerem aprenderem aquilo que eles precisam aprender. Uns vão aprender em um dia, outros vão precisar de 3 dias, outros vão precisar de 1 mês, 2 meses, mas vão aprender. É essa a ideia da progressão continuada. Lamentavelmente, acho que o grande problema no Brasil é como a gente implementa os projetos. Nós não sabemos implementar os projetos. A gente pega ideias boas, projetos excepcionais e estraga na implementação deles. Fala-se muito do SUS, por exemplo, que é um modelo que é um muito grande, importante. o SUS é um belo exemplo que você está lembrando. Não é aplicado de forma... E que na hora de fazer, faz de uma forma equivocada, né? Eleito, qual que seria a sua prioridade? Estando ali na cadeira da Assembleia Legislativa, o que o senhor já estratégia de colocar em prática? Olha, eu quero, de toda forma, ajudar o próximo governador, que eu acredito que seja o Paulo Scaff. Pretendo ajudá-lo nisso. Mas a minha prioridade é a educação básica. É tentar entender todos esses processos, todos os fatos que nós temos e tentar trazer uma mudança efetiva de tal forma que a gente possa assegurar uma educação boa, de boa qualidade para todos os alunos na rede pública, é valorizar a escola pública, né? Porque um país que não dá uma educação igualitária e com equidade para todas as suas crianças, jovens, ele não pode ser chamado de democracia, né? Eu entendo, é uma frase que não é minha, que a melhor educação para os melhores é a melhor educação para todos. Eu preciso assegurar para a população pelo menos 10 anos, 12 anos de escolarização de boa qualidade. Depois, se um vai para Harvard, se vai para onde for, isso é outro problema. Mas eu teria no Estado essa ideia de dizer assim, olha, nós damos uma educação de qualidade para todas as nossas crianças, para todos os nossos adolescentes, né? Candidato, será que a população, o senhor avalia que a população ela entende o peso que existe na educação? Porque a gente já teve, por exemplo, em eleições anteriores, um candidato a presidente da República que era focado muito na educação, o caso do Cristóvão Buarque, e não teve tantos índices bons aí enfim, né, de votos e tudo mais. A população ela entende o peso? O senhor avalia que, de repente, às vezes se prioriza outros setores e esquece-se da educação? Lamentavelmente, não, né? A sociedade brasileira não dá tanto valor assim para a educação. Até porque a nossa sociedade está desaprendendo a questionar, a perguntar. O próprio sistema está fazendo com que ela... Ela acha que é natural o que está acontecendo aí. A gente está nesse processo, ninguém fica indignado com os resultados da nossa educação, ninguém fica indignado com as coisas que estão acontecendo aí no país, na violência, nas salas de aula. Um estado como o Rio de Janeiro, com muita dificuldade, as pessoas para andar na rua precisa ter um app que diz onde vai ter tiroteio, onde está tendo barreiras. Enfim, é muito ruim viver desse jeito. Não fica indignado. Eu tenho visto, por exemplo, movimentos grevistas, movimentos de rua, por causa de um aumento no preço da passagem do ônibus, né? Mas não vejo ninguém fazer um movimento desse tamanho por conta de que a nossa educação não está trazendo os resultados bons, a gente não está aproveitando bem o nosso processo educacional, está falido. Tem um desafio enorme. Nós temos 11 milhões de indivíduos de 15 a 29 anos, 11 milhões, uma Suíça e meia, que nem estudam e nem trabalham. Então, ninguém fica indignado com isso. É natural que o aluno está fora da escola, que ele também não está tendo trabalho, porque a economia não está indo bem e tal. E a gente não para discutir isso. Ou seja, o Brasil precisa ser, antes de tudo, se constituir como uma nação, um povo, com a sociedade. Ele não pode ser governo só, ele tem que ser Estado. Então, é por isso que eu acho que, como Estado, nós não estamos preocupados com o que está acontecendo na nossa educação. Para mim, está resolvido. Eu tenho dinheiro, eu posso botar meus filhos numa escola pública, de uma escola particular de excelência, eu não me preocupo com a outra escola, né? Eu não me preocupo com o SUS porque eu tenho um plano bom de saúde.
mas eu vou pagar pela má saúde de outras pessoas, eu vou pagar pela mal escolarização, por uma escola de má qualidade de outras pessoas, porque isso vem para a sociedade. O custo é o custo de todos, né? Não tem almoço de graça, né? Então a gente não percebeu isso, né? Que a gente tem um grande potencial na mão e não estamos aproveitando. Bom, faltando um pouquinho mais de 2 minutinhos, queria que o senhor, o que é necessário para a educação ser o grande agente transformador da sociedade? E o que o senhor pode contribuir para que isso realmente, de fato, a gente perceba e sinta? Né? Não é do dia para a noite. Né? O que eu penso é essa conscientização de que sem educação de boa qualidade nós não vamos transformar o país. Né? Então, nós temos que começar a convencer, a sensibilizar os pais, a família, a sociedade em si, aqueles que, todos, mesmo aqueles que podem estudar seus filhos em Harvard, eles têm que ficar preocupados com isso. A gente tem que fazer um movimento pela educação no sentido de conscientização de que nós precisamos ter uma educação consequente, de boa qualidade, e que tenha aplicação, que tenha significado para os nossos jovens, para o futuro, porque eu, desde moleque, as pessoas eu ainda me diziam que aqui era o país do futuro, continua sendo. Nós não queremos ser um eterno país do futuro. Se a gente olhar o Brasil como um todo, a gente tem ilhas muito boas, escolas muito boas, mas a gente precisa assegurar para todos. Então, isso significa um movimento, o que eu gostaria de sensibilizar, mobilizar as pessoas e começar fazendo alguma coisa para que a educação possa, de fato, ocupar o lugar que ela merece no desenvolvimento de um país, de uma nação. Perfeito, 20 minutinhos aqui. Eu vou deixar esse 1 minuto final para que o senhor possa se direcionar diretamente para o internauta, que, aliás, agradecer a participação de todos. Já temos bastante comentários aqui, visualizações. Muito obrigado pela audiência, você que está acompanhando neste momento a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook da SP Rio Mais. 1 minutinho, candidato, para o senhor se dirigir diretamente para o nosso ouvinte. Muito obrigado. Eu sou candidato a deputado estadual, meu número é 15100, e quero, complementando a sua pergunta ali, dizer o seguinte: para priorizar isso, eu preciso ter uma nova escola, eu tenho que reconstruir, tenho que recriar uma escola pública de qualidade. Com isso, eu preciso de bons professores, vamos precisar reconhecer a profissão de professor. Então, e há ações que a gente possa fazer isso. Então, o que eu quero dizer fortemente a todas as pessoas, né, eu preciso desse apoio, né, não só eu, como o futuro governador do Estado de São Paulo, próximo. A gente vai precisar que a sociedade compre essa ideia de que a gente precisa ter uma educação de qualidade. Primeiro, fazendo uma nova escola pública, mudando o papel da Secretaria da Educação, do Conselho Estadual de Educação, envolvendo a sociedade nisso por meio de conselhos que funcionam dentro da escola e que funcionam para ver se essas escolas são bem ou mal avaliadas, tal. E é isso, fazer esse grande movimento pela educação. É isso. Muito obrigado. Nós agradecemos. Conversamos aqui, então, com o candidato a deputado estadual pelo MDB, Walter Vicione. E eu quero agradecer a sua audiência. Lembrando que esse conteúdo permanece na íntegra no nosso Facebook, o Facebook da SP Rio Mais. Obrigado por você também que acompanhou a gente pela rádio online. E lembrando também que o conteúdo depois fica na íntegra no nosso site, spriomais.com.br. Obrigado pela audiência e a gente se encontra numa próxima. Até mais. Eleições 2018.